Sabe quando você tá vendo uma coisa nova e você só quer falar daquilo, você fica tão empolgado com aquela coisa ali que você fala, nossa, toda a conversa sua acaba fluindo para ali, você fica monotema, né? E também toda coisa que você gosta de ver é sobre aquilo. Bom, isso aconteceu e continua acontecendo comigo com tecnologia. Eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia antes mesmo de trabalhar com desenvolvimento, tá? Então, tudo que tangia tecnologia no geral me atraía, assim. Então, desde coisas de desenho animados, como por exemplo a ideia do Digimon ali, que eram monstrinhos digitais, né? Então, depois de um tempo, de umas temporadas, você descobre que os Digimons ali eles são aplicativos, né, de computador que tomaram consciência, e a extensão deles é Mon lá, de ponto monster, né? Igual você tem em ponto TXT, entre outras coisas. Como outras coisas, outros hobbies, séries, filmes, essas coisas, sempre me fascinou esse mundo da tecnologia no geral. E eu continuo falando muito sobre o tema. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre temas que fazem as pessoas se apaixonar por tecnologia aqui, compartilhando também os meus temas pessoais. Então, esses são os motivos que me fizeram me apaixonar por tecnologia. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? E caso você tenha caído de paraquedas, eu sou o Felipão e aqui eu falo do mundo da programação além do seu VS Code, tá? E eu sou o seu irmão mais velho no mundo da programação. Bom, eu fiz um vídeo falando que depois de 10 anos ali desenvolvendo profissionalmente ali, que eu tinha alguns arrependimentos, mas algumas pessoas entenderam que eu era arrependido de ser um dev, né? Que eu não gosto de codar essas coisas. Não, eu sou apaixonado por isso. Ali eu disse coisas que eu faria diferente no processo da minha carreira, mas o final ainda seria o mesmo, eu ainda me vejo fazendo isso. Sinceramente, eu já não consigo me imaginar fazendo outras coisas. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, mas no geral eu sempre me veria vindo por esse caminho. Antes de ser um profissional de tecnologia, eu tinha outras vontades. Eu tinha vontade de ser bombeiro, pra você ter noção, que era uma coisa nada a ver. Eu queria ser bombeiro, trabalhei numa agência de marketing e hoje em dia eu trabalho com desenvolvimento. É uma longa história. Mas o que eu queria compartilhar? Qual que é a primeira coisa que eu acho animal no mundo da programação? Eu sempre achei animal a capacidade de você conseguir criar praticamente qualquer coisa. Então, literalmente, se você tem uma ideia e conseguir colocar a mão na massa e criar, eu sempre fui apaixonado por isso. É quase uma sensação de ser, um deus de um microcosmos ali, onde você consegue literalmente ter uma ideia, colocar a mão na massa e dar vida com aquilo. Bom, eu tenho 30 anos e eu cresci naquela geração que a gente falava muito de empresa de garagem, né? E aí tinha aquele mito e algumas histórias que depois a gente foi descobrindo que não era mais ou menos assim, mas que tal fulano começou a empresa milionária na garagem ou no quarto de um estudante de uma universidade, ele conseguiu criar uma grande rede social. Então tudo isso sempre me atraiu muito. E eu sinto isso ainda hoje. E isso por si só me empolga muito. Eu sei, eu devia ter começado pelo ponto de, mas e o dinheiro, Felipe, paga bem e essas coisas, mas na verdade eu estava mais impressionado e emocionado com o que eu conseguia fazer e sinceramente até hoje eu tenho esse sentimento. Se você tem esse sentimento, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes vai ter alguma coisa que não vai te dar retorno nenhum, não tem nem para que você está fazendo aquilo, mas você quer fazer porque você fala, poxa, seria tão legal se eu ficasse desse jeito, ou se eu fizesse isso desse jeito aqui. É uma certa dopamina e um prazer estranho ali que você acaba tendo de criar, ou de refatorar alguma coisa, ou de melhorar alguma coisa, ali que você fala, poxa, eu sei que já funciona, eu sei que tá legal, mas eu queria deixar daquele jeito ali. Então, isso aqui é uma coisa por si só muito legal. Ou então de você ter uma ideia maluca, testar e de fato funcionar, e você ficar, nossa, mano, não acredito que funcionou. No final do dia você não tá nem mais rico nem mais pobre, mas você teve aquele auge de dopamina de falar, caramba, eu consigo, mano, eu consigo fazer isso aqui, ó. Então, isso por si só é muito legal. A segunda coisa é que programação literalmente mudou minha vida, né? Inclusive, vou até usar isso como título aqui do YouTube, né? Vamos ajudar aí. Inclusive, se inscreve no meu canal aqui, porque aqui eu falo muito sobre o mundo do desenvolvimento no geral e a galera não se inscreve, né? Então, se inscreve aqui no meu canal. E uma das coisas que eu gosto muito foi porque a programação literalmente mudou minha vida. Eu cresci num ambiente bem simples, bem humilde mesmo, e o dinheiro que a área trouxe me trouxe muita diferença na vida. Conseguiu ajudar minha família, conseguiu me ajudar, conseguiu me levar para lugares que eu nem imaginava que eu precisaria um dia. Eu consegui conhecer muitas pessoas legais através da tecnologia. Eu consegui me conectar com pessoas. Eu estou me conectando com você agora. Eu e você aqui, ó, estamos conversando de tecnologia. E tudo isso só melhorou a visão que eu tinha sobre o mundo de outras coisas. Então,
ter entrado e participado de mesas que eu jamais entraria. Então eu, por exemplo, já conversei com o vice-presidente de finanças de uma empresa, porque eu estava construindo um projeto e pude ver como aquela pessoa pensava, pude entender a visão de mundo daquela pessoa, em que outra situação eu estaria naquela mesa, né? E o mais importante de tudo, né? O dinheiro mesmo que eu acabei recebendo do salário mesmo que você acaba recebendo, ele fez muita diferença, assim. Então eu passei de um ambiente bem precário para um ambiente que a gente conseguia ter mais condição, eu e minha família, né? No caso eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E isso aqui te faz virar uma chave do lado de dentro da sua cabeça de uma maneira muito positiva, do tipo, putz, mano, é possível, sabe? É capaz. Porque quando você nasce num ambiente que ele é muito opressor, ele te dá aquela ideia de que, tipo, mano, não tem como você vencer na vida. Quando você nasce num ambiente, se você tá morando ou se você é de um ambiente parecido com esse, você vai saber do que eu tô falando. Então eu cresci num ambiente que tinha baile funk na rua, que você via algumas coisas bem erradas, bem na porta da rua, assim, escancarado, assim, aberto, coisas que não deveriam ser normais. E quando você cresce num ambiente desse, você fica, mano, é no hope, sabe? Sem esperança mesmo. E aí quando você vê que existe uma área que dá para você trabalhar honestamente e conseguir, não tô falando nem de ficar rico e milionário, tá? Se você tá querendo ficar rico ou milionário por programação, talvez essa não seja a área certa. Mas quando você vê que, tipo, putz, mano, é possível, sabe? Fazer as coisas, sair do lugar, conseguir se movimentar, que você com o computador dentro de um quarto, você consegue trabalhar e ganhar habilidades que você consegue praticar dentro da sua casa e que tem empresas dispostas a pagar por essa habilidade, isso aqui mexe com uma parte da sua cabeça de, tipo, tem um caminho, sabe? Eu consigo fazer isso. Então, isso mexeu muito com a minha cabeça em questão de me motivar. E continua me motivando até hoje. Saber que tem pessoas, eu tenho conhecidos que eles ganham bem mais do que eu e fazem outras coisas aí, isso não me dá inveja, isso me dá motivação. Eu falo, putz, mano, existe um caminho. É possível chegar lá, sabe? Porque até uma certa época da minha vida eu não tinha carreira. Eu tinha vários empregos nada a ver, um bico aqui, um bico ali. Não era uma carreira, eram coisas totalmente diferentes uma da outra. Já descarreguei caminhão, já entreguei panfleto, já troquei manequim, tendo que ler catálogo de moda, eu já vivi isso daí, tá? Trabalhei em agência de marketing, já tive que lidar com coaches, gurus, entre outras coisas que hoje a gente chama de empreendedor de palco. Então, eu vivi um leque de coisas assim, e esse é o caminho que hoje para mim é o mais prazeroso, trabalhar com tecnologia, falar de tecnologia. Não à toa eu tenho esse vídeo aqui, eu trabalho hoje numa EdTech e inclusive comenta aqui embaixo se você já assistiu algum conteúdo meu aqui em algum outro lugar que não seja no meu canal aqui principal. E se você assistiu, o que você achou dos conteúdos? Porque eu falo com empolgação, mas isso aqui não é um personagem, é o que eu sou, é o que eu curto. Se você pega o meu YouTube, só vai ter conteúdos relacionados a coisas de tecnologia, porque eu realmente sou apaixonado por tudo que tange isso, porque isso literalmente mudou a minha vida, literalmente me deu condições, me colocou em mesas diferentes que eu jamais sentaria, eu entrei em lugares muito diferentes. Eu já conheci, por exemplo, a fábrica da Natura. Foi uma vez que eu fui lá para fazer um projeto lá em Cajamar, tem uma fábrica lá da Natura, e eu consegui entrar lá. Isso foi muito legal. Ali é tipo uma micro cidade, você vê como as coisas funcionam. Isso é muito interessante. Também já pisei em escritórios também muito fortes aqui de empresas bem conhecidas, como por exemplo a PepsiCo também ali, que é uma outra empresa bem conhecida. Isso aqui não está sendo patrocinado não, tá? Fica tranquilo, não tem nenhum link de afiliado nem nada aqui. Mas são empresas que eu consegui entrar e ver como funciona. E principalmente, lembra que eu falei lá atrás que eu cresci num ambiente zoado, assim, né? Então, eu cresci num ambiente que não é legal. E você sair daquilo e você ver outras realidades, poxa, teve uma época que eu trabalhava na Faria Lima. Se você é de São Paulo capital, você sabe o ambiente. Eu via literalmente o ambiente mudar, indo de ônibus e metrô, assim, era gritante a diferença, assim, de ambiente. Então eu saía de um lugar, assim, de barraquinho, de estrada que não tinha. Sabe o problema que eu tinha saindo de casa? Não era asfaltada a rua de casa. Então eu pisava, principalmente quando estava em chuva, pisava em ambiente todo lamacento lá. Então toda vez que eu tinha que sair do meu bairro, eu tinha que parar em alguma estação de metrô para limpar o tênis, barra da calça, essas coisas, porque estava sujo de lama. E aí, quando você chegava em outros ambientes, aquilo ventila sua mente de você conhecer dois tipos de ambientes tão diferentes que você fica existe outro mundo aqui, existe uma realidade que é possível fazer as coisas. Então eu sou muito esperançoso que isso mude a realidade de muitas pessoas e eu gosto e vou continuar falando de tecnologia até o dia que eu morrer na minha vida. Pode ser que não seja mais com programação, pode ser com IA, pode ser com automação de coisas,
porque eu não tô vendendo um sonho para ninguém, nem tô falando para você prestar atenção nesse vídeo, porque eu sei que esse vídeo aqui não vai ranquear tão bem quanto outros, mas tecnologia mudou a minha vida, me deu mais esperança sobre o mundo, me abriu perspectiva. Até um certo momento da minha vida ali, eu vivia acreditando que eu ia ter um salário bem mediano ali, então eu já tive salário de 400 e poucos reais, essas coisas, e que aquilo era o mundo, que a realidade era assim, que eu ia crescer e morrer daquele jeito e que não tinha mais jeito. E que o único jeito de você fazer dinheiro era fazendo coisas erradas. Então era essa a perspectiva que eu tinha, porque era o que dava para ver ao redor. E tecnologia me colocou em outras situações que me deram mais motivação. Então muitas vezes eu falo, poxa, isso aqui é uma coisa incomum, é inalcançável, essas outras coisas. Só de eu estar vendo uma parede aqui, ó, rebocada, e a parede de tijolo mesmo, né? Não é qualquer outro tipo de material, isso aqui para mim já é uma grande vitória. Isso mudou na minha realidade. Eu tô dizendo para você que é fácil? Não é fácil. Eu tive que estudar pra caramba, eu passei noites mal dormidas, eu tive que virar finais de semana trabalhando, eu já virei noite trabalhando, já tive problema para voltar para casa pela complexidade ali de transporte, mas no final do dia eu vou dizer uma coisa para você, vale muito a pena. E eu não tô falando, pode ver, não tem link nenhum de afiliado aqui embaixo. Eu não tô te vendendo nenhum curso e nem tô te vendendo nenhum sonho. Eu tô te falando o que eu vivi, o que aconteceu. Então, se eu fui, vi e vivi, eu consigo vir aqui agora e falar para você que sim, valeu muito a pena. E eu teria feito tudo de novo se fosse preciso. Talvez com algumas coisas diferentes que eu já falei naquele outro vídeo. Se você não viu, dá uma olhada no outro vídeo aqui onde eu falo de coisas que eu me arrependi durante a jornada que eu teria feito diferente. Mas apesar de ter percalços no meio que eu faria diferente, a tecnologia ela me proporcionou coisas que foram além de dinheiro, além de esperança, foi também a capacidade de fazer novos contatos, de estar em novos ambientes. Eu trabalho numa empresa hoje, por exemplo, porque eles me encontraram falando sobre tecnologia. Então, tudo isso aqui foi moldando e melhorando a minha vida. Então, se você está pensando muitas vezes em desistir, se está desesperançoso, será que vale a pena? Mas de alguma maneira você sente que você consegue, que é para você, uma coisa eu falaria para você, persiste. Esse vídeo aqui, ele não tem um cunho de eu te ensinar alguma coisa ou de eu te passar alguma coisa. Você poderia até encarar como se fosse um vídeo motivacional, mas uma coisa eu te garanto, isso não é um discurso vazio de coach. Isso aqui é uma visão que eu estou trazendo para você hoje aos meus 30 anos, que eu facilmente falaria para o Felipe, que cresceu ali no ambiente de quebrada ali, naquele meio, naquela situação em que não via possibilidade. Então, às vezes, hoje você pode estar numa realidade que você acredita que não pode mudar, que não pode ser diferente. E uma coisa eu te garanto, eu sei que tem empregos melhores, eu sei que tem empregos que vão pagar bem mais, eu sei que tem empregos ali que muitas vezes você vai ter, algumas pessoas, né, falam que são menos esforço, eu não sei se eu acredito muito, mas uma coisa eu te digo, programação, ela pode ser ingrata muitas vezes porque ela atualiza muito rápido, você sempre tem que continuar estudando, mas uma coisa eu te garanto, eu nunca cheguei em algum momento da vida que eu falei, eu me arrependo de ter aprendido a programar, ou eu me arrependi de ter escolhido trabalhar com tecnologia. Nunca aconteceu isso. Existiu momentos que eu já quis desistir, que ficou pesado, ou por algum pensamento eu falei, não quero mais saber, largar de mão. Existiu. Existiu 3 vezes na minha vida ali que eu quase falei, putz, não quero saber de mais nada, chega, não quero saber mais de programação. Existiu. Eu posso até fazer outro vídeo caso alguém esteja interessado sobre isso. Mas uma coisa eu te falo, vale muito a pena. Esse canal aqui é um canal para não herdeiros, né? Então eu falo aqui sempre essa frase. Por quê? Porque eu não nasci herdeiro, eu não nasci com a vida feita e até um certo momento da minha vida eu achava que não tinha muito como mudar a minha realidade. E uma coisa que eu acho interessantíssimo da área de tecnologia e que talvez você possa não estar levando em consideração é que é uma área que ela é bem democrática no sentido de que todo mundo é igual atrás de um bloco de notas. E o que eu quero falar com isso? É que por mais que você fale, poxa, eu sou uma pessoa alta, baixa, sou uma pessoa branca, preta, sou uma pessoa que veio de um estado do Nordeste, sou uma pessoa que veio de fora, nem sou brasileiro. E aí, quando você pega algum aplicativo, então, por exemplo, eu vou te falar um aplicativo bem conhecido, como por exemplo o aplicativo do iFood. Você sabe como são os devs do iFood? Você já viu a cara de algum deles? Você sabe a idade média? Você sabe o tom de pele? Você sabe da onde eles nasceram? De que cidade eles nasceram? Bom, caso você não saiba esses dados médios, não importa, porque no final do dia
eles estão trabalhando e estão entregando isso aqui. Você não fica preocupado, por exemplo, quando você vai no restaurante, se aquele cozinheiro ele veio de Marte, Júpiter, se veio da cidade A ou B, se ele tem sotaque ou não. Você está vendo a qualidade do trabalho dele, você está vendo ali o resultado do trabalho dele. E nisso eu digo que é muito grato, assim, de você sentar e se dedicar. Tem pessoas que não vão sentar e se dedicar, e eu não estou falando isso como papo motivacional ou meritocrático. É porque meritocracia é um papo que rende por si só de complexidade. Mas o que eu quero dizer é que hoje você tem muito material de graça no YouTube. Você não tem noção, quando eu comecei não tinha isso aí não, tá? Aproveita. Então você consegue literalmente ganhar uma habilidade nova vendo conteúdo no YouTube. Ficar bom depende de você. Não tem curso pago que vai te tornar um dev bom, não tem e-book, não tem apostila, não tem livro que vai te tornar uma boa pessoa desenvolvedora. Isso é único e exclusivamente seu. Não tem nenhum guru que vai clicar na sua cabeça, vai apontar e falar: agora eu nomeio o Dev Senior, plim, e aí agora você vai conseguir ganhar vagas na gringa por 40k. Não, isso não existe. Isso aqui vai ser uma trajetória sua. E sim, é verdade, dependendo da cidade onde você mora, você vai ter mais ou menos oportunidades de questão de empresas ali. Então você vai ter cidades que são grandes polos de tecnologia e cidades que você vai ver que não tem tantas vagas ou tantas empresas. E ainda assim, olha só, mesmo que a gente esteja numa realidade dessa, se ainda tem possibilidade de remoto, ainda que seja bem menos, se tem possibilidade de trabalhar na gringa, ou seja, da sua casa, você pode ter um emprego que ganha numa moeda forte. E eu não estou falando aquele papo de vendedor de curso não, tá? Que tem muita gente que vende ilusão, mas é uma realidade, é possível. E você pode fazer isso hoje do seu quarto, muitas vezes com um setup improvisado. Nem sempre eu tive esse setup aqui. Eu já tive que usar literalmente cadeira e para me concentrar, colocar um fone em cima da laje, sentado ali em volta com um monte de coisa para colocar um notebook que nem era meu. Era emprestado do meu melhor amigo ali, o Thiago. Inclusive, um abração pro Thiago se ele vê isso aqui. Então, é possível. É isso que eu queria deixar para você, uma mensagem positiva, até para não ficar com aquele gosto ali daquele vídeo ali que anterior do desabafo para achar que eu não gosto de tecnologia. Não, eu amo. Tecnologia mudou a minha vida. Não vai ser fácil. Programar não é fácil. Eu sei que você vai ver muitas pessoas falando que programar é fácil, é tranquilo, mas vai exigir tempo, vai exigir que você saiba que você está competindo com outras pessoas, vai exigir que você saiba que se você for mediano, você vai estar competindo com uma IA, mas você se dedicar e investir em você mesmo, investir em conhecimento, colhe sim bons frutos. Então, eu poderia, no ambiente que eu cresci, poderia ter ido para um caminho do crime, para um caminho fácil, entre outras coisas, mas eu vou falar para você, eu sou muito feliz de ter essa via, essa possibilidade. E eu sei, infelizmente, não é todo mundo que vai ter essa mesma oportunidade. Porque às vezes você mora num lugar que você não tem condições de ter um computador. Ou lugares que você não tem condições de ter internet. Eu já conheci pessoas que, nossa, são histórias que falam, caramba, essa pessoa teve muito mais dificuldade do que eu e falou bem menos desculpas. Eu já conheci pessoas que eram mães solteiras e que conseguiram estudar, mudar de área e ainda por cima trabalhar e ser uma boa profissional, mas não foi nada fácil. Já conheci pessoas que vieram, e não precisa nem acreditar em mim, tá? Tem no YouTube hoje em dia várias dessas pessoas documentando a jornada, e eu acho isso incrível. Você tem, por exemplo, o Dev Eric, né? O Dev Eric, ele trabalhava no McDonald's, uma jornada lá, e ele, hoje em dia, ele é dev. Você tem um rapaz aí também que ele era, não sei se era marceneiro ou se ele era pedreiro, e agora ele tem ali um emprego como dev. Tem um cara no YouTube aqui que ele trabalha no busão, não lembro se era de cobrador ou se era motorista, e estava estudando ali para ser dev ali. Então tem muitas histórias acontecendo e eu recomendo você olhar, principalmente se você estiver desmotivado. Esse tipo de conteúdo aqui é para você encontrar quando você estiver naquele momento que você estiver sentindo uma porrada. Olha essas histórias e eu altamente recomendo. Se você tem alguma coisa legal para compartilhar, compartilha, porque todo dia a gente abre site de notícia, vê notícia ruim, ou então você mora num bairro que não tem esperança, que só vê coisa ruim, só ouve coisa triste, coisa que não devia ser a realidade de ninguém. Então, cerque-se desses conteúdos não para te só colocar motivação, porque motivação por motivação, ela paga, ela é rápida, ela vai sumir. Você pode consumir a frase mais top que você quiser ali para te incentivar, ela vai acabar em algum momento. Agora, sabe uma coisa que vai te ajudar a se manter constante? É você ver os resultados daquilo que você está fazendo. Então você vai programar e vai ver o que está acontecendo, isso vai te dar uma dopamina. Você vai programar alguma coisa e vai ver uma telinha aparecendo, cara, aquilo é animal. Isso não é pouco. Tem gente que hoje fala, eu só estou conseguindo fazer isso aqui. Tem gente que hoje já faz muito mais coisa do que quando eu comecei e a pessoa acha que está atrasada.
que está travada. Isso aqui são passos na sua jornada. Você tem que aprender a comemorar essas pequenas conquistas, porque aos poucos isso vai te levando mais longe. Talvez você não esteja no lugar que você queria estar agora, talvez você nem esteja no emprego dos seus sonhos, ou até mesmo travado em algum de outro tipo de carreira, ou até mesmo você nem tenha uma carreira. Você só tenha algum necessariamente emprego, mas não necessariamente uma carreira. Então é possível sim. O mercado está mais difícil? Está mais difícil? Está mais difícil. Está mais complexo ali a quantidade de coisas que as empresas estão pedindo? Está. Mas a gente tem um arredor de coisas que a gente também precisa olhar. Não é só aquelas notícias alarmistas. Principalmente vendedor de curso foca só na parte ruim para ser alarmista. Vamos ser sinceros. Agora, tem muita coisa boa, tem muita possibilidade no mercado. Felipão, está mais difícil, não estão contratando o Dev Júnior. Então vamos pegar ali, vamos ver o que a gente tem ali de vagas focadas e que dá para alcançar. No final do dia, eu sei, eu conheço o mercado, eu tô vendo o mercado, eu tô vendo pessoas que estão apanhando para ser contratadas sim. Então é por isso que eu falo, invista em você. Não tá fácil, tem muita gente que quer e muita gente que fala que quer. Eu conheço pessoas que há anos vêm me falando, poxa, Felipe, eu vi que você mudou de vida e tal, isso aqui fez muita diferença na sua vida, onde você tá agora. Eu também queria, e essa pessoa fala que tá querendo, ó, há uns 5 anos, aí começa um cursinho, para, aí, depois eu vejo, comecei um curso lá, mas não tô a fim de fazer, tenho preguiça de abrir o VS Code. Então, assim, se você tá levando como qualquer coisa, cara, não é para você. Não tenta levar o mundo de programação com a barriga. Inclusive, se você é uma pessoa que tá, vamos ver no que dá, pode ter certeza. E não é papo de coach, não, tá? É porque na nossa área, a entrada muitas vezes para uma vaga de júnior ou de pleno já é tão concorrida que o cara que tá vendo se ele quer aquilo, ou não sei ainda o que quer, não vai ter oportunidade, porque a galera que quer já tá concorrendo entre si muitas vezes ali para pegar uma vaga de júnior. E para pessoas boas mesmo, já tá complicado. Então, se você tá vendo que não quer, então assim, desculpa te falar, mas o mundo real é esse, tá? Você vai entrar na porta e você vai ver que você vai estar muito para trás no jogo. Agora, se você não quer ficar para trás nessa porta, o que você vai fazer? Primeiro você vai se inscrever no meu canal, porque eu vou te dar um 360 do mercado para você ser um profissional fora da curva. É isso que eu quero fazer aqui. Documentar tudo que eu aprendi nessa jornada de 10 anos e contando aí, né, até mais, para que você consiga chegar muito mais bem preparado para o mercado ou fazer uma transição diária ali. E outra coisa, tá? Sem falsas demandas, sem falsas... Eu quero aqui ser um canal onde eu sou totalmente transparente, tá? Então, comenta aqui como é que tá a sua jornada, que momento que você tá. Se você é uma dessas pessoas aí que só fica vendo notícia negativa ou só vendo, né? As empresas estão mais difíceis contratar. Bom, nesse canal aqui, a gente vai ser aqui positivo pra caramba e vamos trabalhar para conquistar. Porque o topo, ele não é solitário à toa, né? Eu ainda não tô no topo de uma montanha, mas eu vou falar para você, tá escalando uma montanha para chegar em algum lugar é muito mais prazeroso do que ficar só na base olhando e sonhando se aquilo um dia é possível ou não. Saber que tem um caminho é muito mais gostoso do que saber que existe alguma coisa e não saber como chegar lá. Tá percorrendo uma jornada, para mim, é muito mais irado do que você simplesmente olhar para baixo e nem saber que existe uma montanha. Então, se você ainda tá mirando no topo e ainda não tá lá, não tem problema. Saiba que você já tá melhor do que a pessoa que nem sabe que existe uma montanha para ser escalado. Então é isso, vamos junto aqui. Esse vídeo aqui é um tipo de vídeo que eu não faço nesse canal, que é um vídeo mais motivacional, mas eu quero dizer para você, não é fácil, não é simples, é concorrido, mas tem como chegar lá. E juntos nós vamos chegar ainda mais longe.